Oi, gente! Tudo bem? Gente, no último vídeo eu contei pra vocês o final da novela, da história do Yuri sem chupeta. E conforme prometido, hoje eu vim aqui pra dar 10 dicas práticas pra tirar a chupeta das crianças. Vamos lá? Primeira dica: converse, esteja alinhada, faça as pessoas que convivem com essa criança, que fazem parte da rotina dela, entenderem os seus motivos para que elas estejam junto com você nesse momento de transição. Porque é um momento difícil para a criança e você ter pessoas que vão estar dando palpite ou que vão estar sugerindo que você faça algo diferente da decisão que já foi tomada é algo que dificulta bastante o processo. Segunda dica: escolha um momento para fazer essa transição. E esse momento é um momento que é especialmente um momento seu, onde você precisa estar preparada para isso, onde o pai precisa estar preparado para isso, onde o cuidador precisa estar preparado para isso, porque essa criança vai demandar mais atenção, vai demandar mais paciência, vai demandar uma necessidade maior de acolhimento nos momentos em que ela sentir falta daquele objeto de conforto, e você precisa estar tranquila para fazer isso. Então não faça isso em época de TPM, em um período que você está tendo problemas no trabalho ou problemas pessoais. Procure um momento em que a calmaria esteja predominando na sua rotina e no seu dia a dia. Terceira dica: espere para começar esse processo depois que a criança já estiver se comunicando. Quando a criança já é capaz de entender as coisas que você fala e quando ela consegue se comunicar também e expressar as coisas que ela está sentindo, o que ela quer fazer. Não é uma expressão de saber reconhecer todos os sentimentos, mas é uma expressão verbal, pelo menos. Eu acho que isso facilita muito. Lidar só com choros e gritos e não conseguir se comunicar é muito complicado. Então eu particularmente acho que é mais fácil quando a criança já se comunica bem. Quarta dica: faça esse processo em partes. Com a Nina, a gente tirou de uma vez só. A gente decidiu que já que é para tirar, tira tudo de uma vez, e foi um processo bem mais desgastante do que vem sendo com o Yuri, porque você tem que lidar com o mau humor, com o nervoso, com a criança irritada em todos os momentos do dia. Então é durante o dia e é na hora de dormir. A gente fazendo isso em partes com o Yuri foi tudo muito mais fácil, porque a gente teve que lidar primeiro com uma mudança de comportamento só durante o dia, que foi muito mais tranquilo, porque durante o dia é possível você entreter a criança de diversas formas, e agora a gente está tendo que lidar com a questão do sono, que foi a última etapa, onde a gente tirou a chupeta dele que ele usava para dormir. Então eu achei que esse processo em partes foi muito mais fácil do que fazer tudo de uma vez. Quinta dica: faça uma troca com a criança. No nosso caso, o Yuri trocou a chupeta por um brinquedo com o Papai Noel. No caso da Nina foi a mesma coisa. Ela trocou a chupeta por uma fantasia que ela queria com o Papai Noel também. Eu acho que quando essa troca acontece, quando não é simplesmente algo imposto, do tipo, a partir de agora você não tem mais a chupeta e ponto, eu acho que isso é algo um pouco mais fácil deles compreenderem. Não é que vai tornar o processo mais fácil da falta que esse objeto vai fazer, mas eu acho que é mais fácil eles entenderem que não tem mais porque alguma coisa aconteceu, que esse processo da troca, de ter alguma recompensa, traz alguma satisfação para a criança e pode tornar isso mais fácil. Sexta dica: prepare a criança. Não diga para ela hoje que ela vai dar a chupeta pro Papai Noel ou pro Coelhinho da Páscoa, ou que ela não vai mais usar chupeta, ou sabe-se lá qual é a alternativa, e amanhã sai tirando a chupeta da criança. Acho que isso torna o processo um pouco mais difícil. Então eu acho que preparar a criança, fazer ela entender que aquele momento vai chegar, isso ajuda. Então, no caso do Yuri,
quando chegou o dia dele de fato dar a chupeta pro Papai Noel, ele já sabia que aquilo ia acontecer. A gente já estava há diversas semanas, há mais de mês, falando com ele sobre o assunto. Então ele sabia que isso aconteceria. Não foi um momento tenso, porque ele deu sabendo que aquilo ia acontecer e ponto. O que veio depois é outra história. Mas naquele momento, o processo de entregar a chupeta foi tranquilo. Pra entregar? Cadê a Gabriela tirar foto? Fiquei sabendo que alguém tem alguma coisa em troca pra me dar. Ah, isso aqui, ó. Quem é esse Papai Noel, é? Uma criancinha do Polo Norte que está precisando de uma Venha pro colo do Papai Noel, meu. Vai, com o Papai Noel! Abre esse com o Papai Noel, Luli! Segura seu Chase! Aê, Léo! Vou querer esse presente aí! Sétima dica. Depois que você tirar a chupeta, depois que essa chupeta for entregue, depois que a criança não tem mais um objeto, não fica reforçando. Ai, porque você não tem mais. Ai, porque você deu pro Papai Noel. Ai, é porque você jogou fora. Ai, é porque alguém levou. eu acho, na minha opinião, que isso acaba prejudicando e pode tornar toda aquela história que foi criada para ser um momento bacana, do tipo, vou dar pro Papai Noel a chupeta, isso pode acabar virando um transtorno. E aí vem a oitava dica, que é: acolha essa criança, entenda que ela está passando por um período de transição e que ela vai precisar de você para entender que ela pode passar por esse momento e que você está ali para apoiar essa criança nesse processo todo. Nos momentos de irritação, nos momentos de birra que vão acontecer, nos momentos de muito choro, a gente tende normalmente a ficar irritado também. E é nesse momento que a gente precisa respirar fundo e acolher e dizer que tá tudo bem. Então, durante todo esse processo, a não ser no primeiro dia, que eu falei algumas vezes quando o Yuri pediu a chupeta novamente, que você deu pro Papai Noel, logo eu percebi que aquilo não ia funcionar. Então o que eu tenho tentado fazer é acolher ele. Então, com palavras: a mamãe tá vendo que você tá nervoso, vem aqui, a mamãe pode te ajudar você a se acalmar, tá tudo bem, a mamãe tá aqui. E isso normalmente funciona bem. Ele de vez em quando não aceita essa ajuda logo de primeiro momento, mas eu sempre digo pra ele: tudo bem, a hora que você quiser a mamãe tá aqui. E aí rapidamente, quando eu saio de cena, ele pede esse aconchego, ele pede esse acolhimento. Dica número 9. Escolha as batalhas que você vai enfrentar. Eu acho que isso, assim, é uma dica pra vida, na verdade. A gente tem que escolher as batalhas que a gente quer enfrentar, o que a gente quer... com o que a gente quer de fato se desgastar, e especialmente nesses períodos de transição com crianças, eu acho que isso é muito válido, porque vai ter mudança de rotina, vai ter dificuldade para fazer coisas que antes eram feitas com facilidade, e aí eu acho que a gente tem que escolher mesmo o que vale a pena você interferir, você desgastar, você brigar, e o que dá para deixar passar. Então, um exemplo aqui que a gente está tendo com o Yuri é que ele não aceita mais dormir comigo. Então, por que eu vou ficar forçando ele a dormir com o pai, ou a dormir na cama dele, ou a dormir com outra pessoa, ou a dormir numa hora que ele não está relaxado o suficiente ainda para dormir, se quando eu coloco ele deitado do meu lado, em 5 minutos ele apaga? Então, são coisas que acho que a gente tem que ter um pouco de flexibilidade, sabe? Nesses períodos ainda maior do que a gente deveria ter normalmente, né? Para conseguir tornar esse processo mais leve. Eu não tô dizendo, e eu
discordo totalmente, já falei isso nos vídeos, como foram os dias após a entrega da chupeta pro Papai Noel, eu não concordo que a criança tem que ser permitida de fazer coisas que não devem ser toleradas, a ter mau comportamento, a fazer malcriação, esse tipo de coisa, não é isso. Mas eu acho que a gente precisa respirar fundo e tentar entender que é um período de transição em que essa criança está precisando de ajuda. Essa criança não está entendendo direito as emoções que estão acontecendo. A última dica é ter paciência. É ter paciência porque é uma fase que passa. Eu já disse nos vídeos anteriores ao assunto que no caso da Nina ela passou um mês com comportamento alterado e no caso dela ela acordava de madrugada super irritada, ela acordava todos os dias de manhã muito irritada. Com o Yuri tá muito mais tranquilo, ele não tem acordado durante a noite, ele tem acordado nos últimos dias bem. Então, é um período que passa. Eu acho que é uma crise de abstinência mesmo, é algo que era um vício para a criança. E o cérebro vai demorar um tempo para processar e a criança vai demorar também um tempo para conseguir controlar as suas emoções, para se acalmar de outra forma, para encontrar conforto de outra forma. E aí nosso papel e nossa responsabilidade tá junto com eles nesse momento para ajudá-los a passar por esse período. Então essas são as minhas 10 dicas. Se você tiver mais alguma dica para dar, deixa nos comentários aqui também pra gente, para ajudar as outras mamães, as outras famílias que vão passar por essa fase, que estão passando por isso com dificuldade. Curte o vídeo, não esquece, isso é muito importante pro meu trabalho. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau!